gente já falou de agrotóxico aqui, a gente vai falar novamente, ó. O líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, ele apresentou um pedido de urgência para a votação do projeto de lei que autoriza a mineração em terras indígenas. E a Câmara aprovou a urgência para a votação desse projeto. A urgência acelera a tramitação, fazendo que o texto não tenha que passar por nenhuma comissão temática. Ele será analisado por um grupo de trabalho e aí vai direto para o plenário da Casa. O projeto deve ser votado no plenário entre os dias 12 e 14 de abril. O requerimento de urgência foi aprovado com 297 votos a favor, 180 contra e 3 abstenções. Sobre essa história toda, o presidente Jair Bolsonaro ele tem usado a guerra na Ucrânia para defender a mineração em terras indígenas, como a gente já falou aqui em outras ocasiões. Pelo menos 70% dos insumos usados para aumentar a produtividade do solo brasileiro vem do exterior. E a Rússia é uma das principais fornecedoras desses insumos. Exatamente, tinha me fugido a palavra aqui, professor. Aí, o que se coloca agora é que vão votar no afogadilho rapidamente, sem passar por comissões. Qual o prejuízo que a gente tem, professor, quando não passa esse tipo de votação por comissões temáticas ali da casa? É evidente que é um bypass, né? Você pula o que está previsto. No entanto, esse grupo de trabalho também é uma previsão. É importante destacar, Paulo, que o trâmite dele não se deu avaliando o conteúdo. E o grupo de trabalho, então, vai ter toda a liberdade de propor as alterações necessárias. No entanto, esse PL já foi denunciado pela Transparência Brasil lá na OCDE, onde o Brasil pretende ingressar. E lembrar, então, que há dois grandes pontos para o Brasil entrar na OCDE. O primeiro é a corrupção, e o combate à corrupção tem se enfraquecido, como, por exemplo, quando a questão de crimes eleitorais, enquanto dinheiro e caixa 2, vai ser investigado pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Então, essa é uma fragilidade importante, uma vez que a Justiça Eleitoral não é uma justiça especializada nessa matéria. E o segundo item é a questão ambiental, a questão do meio ambiente, e este projeto de trâmite, na forma como está, com certeza vai terminar impedindo a entrada do Brasil na OCDE. Nada justifica a formação dada em que o processo vem correndo. Pamela Bussolini. Só sobre essa questão aí do combate à corrupção, a Polícia Federal soltou uma nota, inclusive muito dura, desmentindo essa informação de que o combate, as investigações foram enfraquecidas, inclusive porque o Sérgio Moro usou, né, essa alegação. Né? Então a Polícia Federal veio em nota desmentindo isso e demonstrando que, na verdade, houve um aumento. Basta a gente ver aí, durante a pandemia, né, as várias operações que tiveram e várias pessoas aí, né, indiciadas e tudo mais. Mas, enfim, partindo para essa questão aí da mineração em terras indígenas, o que eu acho? A gente vive dizendo aqui que, meu Deus, a gente não pode ser dependente de outros países, porque isso influencia no preço das nossas... enfim, né, como o petróleo, por exemplo, né, que reflete em toda uma cadeia até alimentar, afinal de contas, tudo tem que ser transportado, enfim. Eu acho que é interessante, sim, a gente buscar uma autonomia. E nas terras indígenas, o que eu acho importante? Ao invés de ouvir comissões de parlamentares engravatados, eu acho que a gente deveria ouvir os próprios indígenas. E é o que me parece, e de relatos aí que eu vi, eles têm muito interesse, sim, em exercer essa mineração. Até porque seria um exemplo para o mundo se a gente fizesse isso de uma forma sustentável e com o devido, como é que fala? Remanejo? Não sei como, o professor deve saber isso melhor, né? Se tem uma área ali que você devasta, você repõe em outra mais próxima e assim vai, e a gente garantiria esses fertilizantes que é essencial para a nossa segurança alimentar no Brasil, né? Hoje a gente está aí dependente de um país que está em guerra. Olha a situação. E sendo que nós temos essa riqueza nas nossas terras. Então, talvez oferecer essa oportunidade para os indígenas de terem uma oportunidade de subsistência, deixar de depender de ONG e de bolsa de governo, seria muito interessante, porque eles são pessoas como nós. Eu tenho certeza que eles
querem progredir na vida, querem dar uma condição melhor para suas famílias. Então, por isso, eu acho que deveriam ser ouvidos os indígenas, não pessoas engravatadas que ficam lá em Brasília presas dentro dos seus gabinetes. Neto? O grande problema, Pamela, é que a mineração é uma das formas mais predatórias de exploração do solo. Mas e a gente isso está está visto em pleno em todos 2022, os lugares. professor, com Veja certeza só, um caso interessante tem formas nos Estados de Unidos. reduzir impactos e repor isso. Impede hoje a exploração mineral. E ela se dá em países subdesenvolvidos com baixa capacidade política de gestão dos seus territórios. Não justifica, essa é uma estratégia das grandes companhias de mineração. Não justifica, professor, porque então, igual nós destruímos igual enquanto as eles fazendas preservam, produtoras de alimentos. Existem reservas ali florestais e tudo mais que permitem que a gente faça isso de forma sustentável. Eu não sei vocês, mas eu morro de pena de ver os nossos indígenas, que é o nosso povo originário, no sinal pedindo esmola, as crianças passando o maior perigo do mundo no meio dos carros. Eu acho que eles merecem mais que isso. Eles merecem oportunidades de ter sua própria subsistência nas suas terras. Vai, Neto. Paulo, falando sobre esse assunto, a gente tem que fazer uma análise. Existe índios e índios. Tribos indígenas e tribos indígenas, culturas e culturas. Nós temos hoje 991.498 quilômetros quadrados de terras indígenas. Quando a gente fala sobre a mineração no Brasil, parece que vai invadir a terra indígena com as máquinas, acabar com a cultura, prejudicar a população que ali vive isolada numa cultura que é muito diferente da cultura da gente que está aqui, né? E não é assim. A verdade é que a mineração ela já acontece de forma ilegal. É possível você ver o índio, ele ganha muito menos do que ele ganharia numa forma legal, mas ele anda de Hilux, ele tem aí os privilégios. É um fato. A gente está falando. Não, eu estou falando sobre a mineração ilegal que existe no Brasil, Pamela. A mineração ilegal que existe no Brasil. Nós não estamos falando de coisas diferentes. Pamela, nós não estamos falando de coisas diferentes. Eu estou falando sobre. Eu posso concluir meu raciocínio? Porque eu estou falando sobre a mineração ilegal e o dinheiro ilegal que ela dá nessa questão. Eu não estou desinformando, eu estou trazendo um fato. A mineração ilegal, ela dá esse dinheiro dessa forma, fomenta a criminalidade, ela fomenta as próprias questões de violência contra a população indígena. É óbvio que tem que ter uma regularização. Agora, tudo isso é preciso ser analisado com bons olhos. Nós temos que analisar que existem tribos e tribos. Tem tribos que convivem em sociedade, tem tribos que não convivem em sociedade. Nós temos aqui no Paraná altas reservas de basalto. No Brasil inteiro, nós somos um dos países que tem a questão de insumos. A nossa terra é muito fértil, inclusive em questões nucleares. Quando se fala em questões nucleares, o Brasil tem grandes reservas. Inclusive, é a segunda ou a terceira maior do mundo, né? Então, tudo isso precisa ser analisado com muito carinho. Agora, dizer que não tem, gente, é pura hipocrisia, porque a gente vê a realidade dos garimpos ilegais, da exploração que acontece aí no Brasil. E eu acho que regularizando aí esse tipo de situação, aí vão querer fiscalizar, porque é imposto, é dinheiro público e acaba afetando os cofres. E quando se fala em arrecadação, todo governo tem interesse. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu concordaria se os índios tivessem uma porcentagem na exploração. Eu não sei se isso vai acontecer, que não cheguei a ver o projeto. Nós precisamos dar autossustentação, e se os índios ganhassem, eles teriam e deixariam de viver na pobreza. Eles não podem chegar lá, explorar e ver a degradação ambiental e não receberem nada por isso. Esse é o meu pensamento. Espero que todos vocês estejam com ela. Afinal, eu sou Tupã. Meu tataravô era índio e deu para cada filho sobrenome indígena. O meu bisavô foi Tupã.